Os irmãos já têm aí exposto a vocês Hebreus 12, de 1 a 2. Né? Nós vamos até o versículo 10. Mas de forma específica, nós nos deteremos nos 2 versículos. E como, seguindo o exemplo dos puritanos do passado, eu vou fazer direto a aplicação. Geralmente os puritanos eles tinham 60, 65 aplicações. Eu não vou chegar a isso, podem ter certeza. Bem próximo, mas nada igual. E eu espero que aquilo que Deus colocou no meu coração nos últimos dias, a respeito do tema família, né? Enio está tendo o privilégio já de ver essa exposição pela segunda vez. Mas eu espero que compartilhar isso com vocês não somente renove a minha esperança naquilo que Deus tem prometido, mas também renove a tua. Porque de vez em quando eu me sinto meio hipócrita. Você já se sentiu hipócrita? O tema é até que a morte nos separe. Deixa eu perguntar para os homens que estão aqui. Quantos aqui já imaginaram que não esperaria a morte ou adiantaria ela? Não entenderam? Alguns sim. Quantas mulheres, esposas, disseram, eu prometi, mas não é melhor suportar o juízo de Deus? Eu sei que aqui tem homens e mulheres que são exemplo para nós. Alguns que já vivenciaram, experimentaram esse até que a morte nos separe, apesar das lutas. Mas quantos compromissos nós, como esposos, fazemos para as nossas esposas e de repente nos vemos hipócritas porque não conseguimos honrar? Quantas vezes as esposas compartilham comigo, enquanto pastor, que por mais que façam, se sentem em dívida porque não conseguem realmente cumprir os propósitos do casamento. Marlise está sentada lá atrás e provavelmente ela está vendo aqui um letreiro, né? Será que vai virar realmente a palavra hipócrita? Nós estamos vivendo um momento muito especial na nossa igreja. Eu saí do púlpito que é por causa da ferramenta, viu, irmãos? Me pensem no púlpito, né? Porque o púlpito é o lugar da exposição da palavra. Mas aqui é mais fácil eu alcançar lá o detalhe. Mas pensem comigo. Nós estamos com um projeto família na igreja. Casados para sempre. Não é até que a morte nos separe? Mas alguns de nós já teve que reconduzir esse voto. Tem irmãos aqui que passaram por uma separação, como eu próprio passei. Não porque quisesse, mas porque no meio da circunstância, nos vemos num abismo. E aí o voto não foi até o fim. Há pais aqui que lembram da época que olhavam para os seus filhos e diziam assim, ô coisinha linda. Agora alguns dizem assim, essa criança é uma bênção, ou esse rapaz é uma bênção. Na verdade não é isso que queriam dizer, não. E alguns se sentem falidos no que respeita à formação dos seus filhos. Veem que eles estão tomando rumos que eles não gostariam que os seus filhos tomassem. Até idealizaram para os seus filhos algo bom. Estamos vivendo o pais para toda a vida. Mas quantos pais já não se sentiram negligenciadores da função paterna? Quantas mães não se sentiram menores do que acham que uma mãe ideal deveria? E aí nós temos essa ideia, né? Da família ideal e do ideal de família. Como cristãos, nós pegamos a palavra e lemos, e deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirão a sua mulher, e serão ambos uma só? E aí lembramos do que Jesus disse, o que Deus uniu, não separe o homem. Nem sempre não é o homem, é a mulher que separa. Mas nem sempre é a mulher, é o homem. Muitos dizem que são os filhos, o emprego,
a cobiça. Enfim, quantas vezes, apesar de nós sabermos da nossa santidade de vida, do nosso compromisso fiel com o Senhor Jesus, da nossa aliança feita com sinceridade, o bem que queremos não é o que fazemos, mas o mal que não queremos é esse, não somente que está dentro de nós, mas que opera e que nos trapaceia. Já se sentiu trapaceado? Um dos temas que eu pensei para essa mensagem era: será que ainda vou amá-lo quando for careca e desdentado? Poderia colocar barrigudo? Mas aí, como eu estou pensando na família como um todo, eu pensei que até que a morte os separe. Porque família é até que a morte os separe. Não é só o casamento. Eu espero que as lições desse texto sirvam para você e para mim nesta noite. Abra sua Bíblia então no texto de Hebreus. Eu te dei o tempo necessário. Capítulo 12, versículos 1 a 2. Geralmente nós usamos esse texto para exortar as pessoas a um novo estilo de vida. E olha só o que o texto diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Hoje nós temos muitos arranjos familiares. Nós poderíamos falar de vários deles. Pulou demais? Nós poderíamos falar de vários deles. Famílias que são só de avós e netos. Conhecem alguma? Quem conhece? Família só de pais e filhos. Pais, masculino. Alguém conhece? O pai cuidando dos filhos. Mães e filhos é a que mais tem, né? Famílias onde, e aí eu vi isso em São Paulo, ainda não vi aqui, filhos que cuidaram de filhos. Ou seja, os meninos da rua que ajuntaram de outras crianças e porque foram abandonados, abraçaram abandonados e cuidaram. E hoje nós temos as famílias homoparentais, que já estão sendo organizadas aí. Mas nós temos um ideal de família, que é o que eu vim inicialmente falando para vocês. Família cristã. Mas como é difícil cumprir esse ideal bíblico de uma família cristã. E para mim, esse texto que nós acabamos de ler, ele fala para os hebreus de um momento muito delicado na vida deles. O povo hebreu estava sob perseguição, e a perseguição não seria simples, não duraria meia hora, como uma dor que nós temos e tomamos um analgésico e para. Ou o tempo de irmos ao médico. A perseguição duraria provavelmente para alguns a vida inteira. O sofrimento, a prisão, as torturas, como hoje na região da África está acontecendo com alguns cristãos. O que fazer nessa hora? Quando você tem uma jornada longa e tem obstáculos no meio. Eu creio que quando nós pensamos em família, nós temos uma jornada longa, principalmente se pensarmos em até que a morte nos separe. E qual é a família que não tem os seus obstáculos? Qual é o homem que não vive a crise da meia-idade? Qual é a mulher que não vive a crise da menopausa? Qual é o casal que não vive a crise do ninho vazio? Qual é o casal que não vive a crise de, e agora? Como vou tratar disso com meu filho? Qual é o homem que não vive a crise de equilibrar o tempo fora de casa no trabalho e o tempo com toda a família? O tempo para a esposa, o tempo para os filhos? Qual é a mulher que hoje, profissional, que tem 3, 4 jornadas, não vive isso? Então, irmãos, em primeiro lugar, a vida cristã e a vida familiar, em particular, é uma corrida de longa distância. Não sou especialista em corrida de longa distância, mas ouvindo pastor Cláudio, lá de Belém, e o pastor Erasmo, da Igreja Presbiteriana Renovada,
no encontro que nós tivemos no final do ano passado, ele disse que a maior dificuldade é o meio da jornada. Quando o corpo já começou a fadigar e você tem um tempo longo pela frente, então a tendência é ter que vencer a mente e as emoções. Porque o físico está cansado e dispara. O sentimento é eu não vou conseguir. E a mente está cheia de negatividade. Quem consegue vencer isso termina a jornada. Quem não consegue fica pelo meio do caminho. Quantas vezes na vida cristã, na vida familiar, nós não passamos por estas situações? Qual é a orientação do autor de Hebreus no capítulo 12, versículos 1 e 2? Em primeiro lugar, ele vai falar de algo, de uma expressão que significa paciência, que é, lá no versículo 1, portanto também nós, visto que temos rodear-nos tão grandes nuvens de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com, como é que está na tua Bíblia? Perseverança, repete comigo. Perseverança. A palavra perseverança, ela tem dois sentidos. Um primeiro passivo, que é paciência. É a paciência de continuar até o alvo final. Não importa quão difícil esteja a jornada, eu preciso, com paciência, continuar. Se você olhar para o texto de Romanos capítulo 5, você vai ver no versículo 1 dizendo assim: justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus. E logo na sequência ele vai dizer que nós nos gloriamos não somente na nossa comunhão com Deus, mas também nas nossas tribulações. Porque a tribulação produz a paciência, o poder de permanecer na rota, apesar de estar enfrentando dificuldade. Mas existe uma outra perspectiva, que é da perseverança, no sentido de eu vou continuar até que eu consiga chegar lá. Me permita pensar na paciência que precisamos ter um com o outro. Quantas vezes, por sermos mais ativos, queremos que o nosso cônjuge seja assim? Quantas vezes, por termos a idade, eu tenho dito isso para Caetano e de vez em quando me sinto, porque a gente acaba pressionando um pouco mais do que deveria. Aos 15 anos eu sustentava meu pai, minha mãe e os meus 2 irmãos. Acordava 3 da manhã, ia para o meio de um canavial cortar a cana, voltava, ainda tinha que estudar e nunca reprovei, nunca tirei nota vermelha. Essa foi a minha realidade de vida por causa da minha geração. Não que ele não possa fazer isso. Mas quantas vezes nós queremos que os nossos filhos tenham a mesma dinâmica nossa, se tiveram formação diferente? Aprendermos a ser paciente com o desenvolvimento de cada um. O cônjuge com o outro, os pais com os filhos, sem abrir mão do princípio, sem abrir mão do propósito de Deus para as nossas vidas. Agora, temos que ter cuidado com o pecado. Olha o que o texto diz. Desembaraçar-nos dele. O pecado é o que mais nos derruba. E aí, irmãos e irmãs, vamos ser honestos conosco mesmos. Muitas vezes nós maquiamos o nosso pecado. Muitas vezes nós justificamos o nosso pecado. Deus não justifica o pecado. Deus justifica o pecador. Se eu magoei o meu cônjuge, qual é a minha atitude? Confessar o meu pecado. Olha para a minha esposa que está lá atrás e pergunte para ela se naturalmente é assim. Naturalmente eu tenho N argumento para justificar a minha falha. Será que só eu? Mas é o pecado que vai nos distanciando. O mesmo pecado que nos distancia de nós de Deus, nos distancia nós um do outro. E muitas vezes nós vimos para essa casa, participamos do momento de confissão de pecados, cantamos ou lemos o Salmo 32 como nós lemos, mas voltamos para casa sem confessarmos os nossos pecados. Sem nos livrar daquela corrente, daquela algema que nos prende. Quantas vezes somos egoístas na nossa comunicação com o outro?
E um dos males nosso, na nossa jornada, comunicação eu estou falando, eu imagino que o que eu estou dizendo está claro para o outro. Está mesmo? Numa comunicação, nós temos o emissor, nós temos o emitente, nós temos a mensagem, mas nós temos os códigos de linguagens e ruídos. Será que o nosso diálogo em casa está sendo claro? Outra coisa, será que nós estamos conversando um com o outro? Ou nós estamos sendo... Esse dia eu estava falando com uma irmã e falei do sincerista. Não sei se existe essa palavra, eu inventei se não existe. O que é o sincerista? Eu sempre falo a verdade com você. Só que essa verdade é uma espada afiada, que sempre quando chega para perto de mim é só para me sangrar, e jamais para me orientar naquilo que é certo. Jesus diz, e conhecereis a verdade vos... Mas quantas vezes o sincerista só fere com a chamada verdade que diz? Somos chamados, irmãos, a aprendermos a falar a verdade em amor, não na base do egoísmo, da autossuficiência ou da prepotência. Quantos cônjuges preferem dar a volta pelo shopping, passear na lagoa, na praia, para não vir para casa, com medo da comunicação, porque terá que enfrentar o que disse ou o que deixou de dizer. E como é difícil olhar no olho do outro e dizer algumas coisas e reconhecer algumas coisas. Mas somente uma comunicação sincera, verdadeira no Senhor, pode restaurar e derrubar as barreiras que nos separam. Alguém já orou certa vez da seguinte maneira: Senhor, crie novas pontes que liguem o coração dos maridos ao coração das esposas, porque há paredes que foram construídas e um se tornou surdo ao outro. Tenha misericórdia de nós. Repito essa oração. Um irrealismo sobre as nossas expectativas. O eu ideal. Eu me casei para que a minha esposa possa lavar a minha roupa, preparar a minha comida, arrumar a minha cama, me servir em todas as áreas, e assim ela me fará feliz. Eu me casei para que o meu marido me faça feliz. Para me fazer feliz, ele tem que dar todo o tempo para mim. Para me fazer feliz, ele tem que me cuidar de mim. Para me fazer feliz e há homens e mulheres frustrados, desanimados, abatidos e doidos para pular fora do casamento. Alguém certa vez disse, casamento é uma coisa que quem está dentro quer sair e quem está fora quer entrar. Para mim, casamento não é isso. E deixará o homem, seu pai e sua mãe se unirão a sua esposa e serão os dois uma. Isso é palavra de Deus. E Deus os criou, macho e fêmea, os criou e os abençoou. Mas, infelizmente, o pecado tem destruído esta obra de Deus. Cuidado com o pecado. O autor de Hebreus diz, na caminhada do casamento, na caminhada da família, precisamos de paciência e de perseverança. Pergunto para você nessa noite, você tem sido paciente com a sua esposa, com o seu esposo? Você tem sido paciente com os seus filhos? Pergunto para você nessa noite, quando você olha para o futuro da sua família, qual é o tamanho da tua perseverança? Será que você está hoje aqui pensando em desistir? Quero caminhar um pouco mais. A vida cristã e a vida familiar, em particular, inclui uma medida de oposição. Olhe para nós, olhe para o texto, eu quero olhar com você. Versículo 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Irmãos, eu achei essa imagem interessante. Quantas vezes dentro da nossa casa, nós não nos sentimos carregando o mundo nas costas, ou uma pedra deste tamanho.
Sou eu que sustento essa família. Sou eu que mantenho essa família unida. Sou eu que, se não fizesse isso, não fizesse aquilo, não fizesse aquilo outro, a minha família não existia mais. Se não fosse por minha causa, essa pessoa está pronta para morrer. Irmãos, não se surpreendam. Problemas surgem e surgirão a todo tempo. O problema não é não ter problema, ou ter problema. A questão é o que vamos fazer quando enfrentamos os problemas, ou como vamos tratá-los. Nós, na maioria das vezes, somos movidos por Satanás para resolvermos os nossos problemas mundanamente. Ou achando a saída pela tangente direita, como o leão da montanha, ou fazendo como um avestruz, cavando um buraco, botando a cabeça no buraco e deixando exposto o resto. Se eu não estou vendo, eu não tenho perigo, não corro perigo. Ou muitas vezes, dando uma de Adão. A mulher que tu me destes me deu de comer. A serpente me enganou. Quando é que eu serei parte do problema? Quantos lados tem uma moeda? Sempre digo que uma moeda tem 3 lados. A face, a contraface, mas tem gente que consegue deixar uma moeda em pé. Não tem? Então ela não tem só 2 lados. Uma situação tem um lado de quem está defendendo, ou de quem está atacando, ou de quem errou, ou de quem acertou, mas também tem a perspectiva de Deus. O problema é que muitas vezes nós estamos num cabo de guerra, tentando resolver o problema do meu jeito, ou resolver o problema do jeito do outro, mas não paramos, não dobramos os nossos joelhos, ou não oramos, ou não seguimos o exemplo do salmista quando ele diz: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Será que vem do exército? Será que vem da rota de fuga? Para o salmista, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sempre haverá momentos difíceis, seja no casamento, seja na criação dos filhos, seja nos projetos que estamos tendo. Agora, a questão é como nós vamos lidar com os momentos difíceis. A questão é como nós vamos lidar com as circunstâncias que nós temos. Olhe comigo para o versículo 5 desse texto. Estais esquecido da exortação que, como a filho, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que se perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aceitarmos, para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, fruto de justiça. Por isso, restabeleceis as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Eu não quero dizer que todo problema é uma disciplina de Deus, não estou dizendo isso. Estou usando o texto como parâmetro. Parâmetro para dizer que no momento em que enfrentamos dificuldades e enfrentamos lutas e temos crises, nós temos que fazer uma escolha. Prostramo-nos, lamentamo-nos, murmuramos e vamos nos sentindo cada vez mais fracos, mãos enfraquecidas, joelhos trôpegos. São pessoas que estão prostradas pelo peso que carregam. Ou vamos entender, e aí calvinisticamente, me permita, que Deus é soberano.
e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A família que você a tem porque Deus assim o quis. Duvido que você teria a mulher que tem, a esposa que tem, o marido que tem, os filhos que tem, se não estivesse no plano de Deus. Não vingaria. Eu acredito assim. Eu acredito assim. Muitas vezes é muito mais fácil descartar o que se tem por achar que foi um erro nosso. Mas se Deus está no controle, se Ele é soberano, eu preciso perguntar, como é que Deus quer que eu trate a situação na qual eu estou imerso? Todos os grandes homens e as grandes mulheres de Deus celebraram ao Senhor, glorificaram ao Senhor, quando humildemente reconheceram que Deus estava no controle. Pediram direção para Ele. E o salmista no Salmos 127 diz o quê? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia. Agora, os filhos são herança do Senhor. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Sua esposa será como videira frutífera ao redor da sua mesa. Seus filhos como rebento da oliveira. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Haverá momentos difíceis? Haverá. Haverá momentos de fraqueza na família? Haverá. No casamento? Sim. Mas se olharmos para o Senhor, se buscarmos do Senhor, com certeza, Ele nos mostrará. Não que seremos, mas como diz lá em Romanos 8, em todas essas coisas, porém, somos mais? Amém. Agora, se não fizermos isto, provavelmente raízes de amargura brotarão no nosso coração. E o texto diz aí, um pouco mais adiante, que nós não devemos permitir que raiz nenhuma de amargura brote em nosso coração. Porque se brotar, vai contaminar a muitos. Quantas vezes, conversando com pessoas, eu vejo que maridos estão amargurados, esposas estão amarguradas, filhos estão amargurados, porque deixaram de ouvir ao Senhor, deixaram de prostrar-se diante do Senhor, deixaram de buscar o discernimento na palavra do Senhor. Eu quero que você não esqueça nessa noite, Deus nos trata como filho. Muitas vezes, Ele permite a nossa fraqueza vir à tona, Ele permite as nossas negligências serem expostas para que elas sejam tratadas. Sabe por quê? Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Quem acredita nisso? Amém? Então Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando na sua família agora. Deus está trabalhando na vida dos seus filhos, para que o bom propósito dele se cumpra. Aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Terceiro lugar, a vida cristã e a familiar em particular é para ser vivida olhando para Jesus. O texto nos diz no versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas não é só olhando, é olhando firmemente, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à direita de Deus, à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Só chega até que a morte vos separe aqueles que não desmaiam pelo meio do caminho. Precisamos ter um vislumbre, uma revelação, uma ideia clara de quem é Jesus. Eu gosto demais de Filipenses 2. Sendo igual a Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou e se esvaziou, tomando a forma de servo. E na condição de servo, se tornou em condição humana e se humilhou até a morte e morte de cruz. Ah, irmãos e irmãs, como tem sido difícil para nós enfrentar problemas. Nós vivemos numa geração em que abriu mão da expectativa da glória e da perfeição na eternidade. A teologia da prosperidade está aí para dizer que nós precisamos e devemos determinar para Deus porque nós devemos ter agora.
Antigamente nós cantamos, pela fé avistamos além, uma terra que brilha em fulgor. Nas moradas de Jerusalém, um lugar nos prepara o Senhor. Hoje nós dizemos, a minha parte eu quero agora. Estamos dando uma de filho pródigo. Mas para que o nome de Jesus fosse um nome sobre todo nome, para que Jesus fosse exaltado sobremaneira, o primeiro passo que ele teve foi se render à vontade de Deus. E ele diz a cada um de nós, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Primeira pergunta que eu tenho nesse ponto para você é: quem está no controle da sua vida? É Jesus? Aquele que tem um nome sobre todo nome? Aquele que tem um nome pelo qual importa que sejamos salvos? Lembra que ele disse para Pedro que a gente não deve perdoar não somente 7, mas 70 vezes 7? Não foi ele que disse: se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai tu e trata com ele. E se ele não te ouvir, convida alguém. E se não te ouvir, convida um presbítero. E se não ouvir o presbítero, fala para a igreja. Ou seja, se esforça. Não foi ele quem disse: se baterem numa face, dê a outra. Se te pedirem a capa, deixa também a túnica. Se te pedirem para caminhar 1 milha, vá 2. Não foi ele quem disse isso, irmãos? Pense isso lá dentro de casa. Não pense fora, não. Já deu a outra face? Já perdoou 70 vezes 7? Já caminhou a 2ª milha? Paulo diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre as suas cabeças. Muitas vezes, me permita, esposas e esposos, nós nos tornamos inimigos uns dos outros dentro de casa. Passamos dias sem nos falarmos. Muitas vezes fazemos a guerrinha: te pego lá fora. Não te preocupa não, fizeste isso para mim? Vai ver. Vai chegar a hora, eu vou esfregar na tua cara. E aí? Quem é que está no controle? São as verdades do Evangelho que conduz a sua vida? É o mandamento de Cristo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo? É o exemplo de Cristo, que deu a sua vida pela igreja. E Paulo diz que nós, maridos, devemos amar as nossas esposas a ponto de darmos as nossas vidas para ela. É o mandamento do Senhor: pais, criais os vossos filhos no temor do Senhor. Não provoqueis os vossos filhos a ira. Para nós chegarmos a esse ponto, precisamos seguir o padrão da autonegação. Tome a sua cruz. O que é que precisa morrer para o mundo, para que você viva para Deus como marido, como esposa? Ei, meninos, filhos, quem é filho aqui? Da outra vez o pastor Jailson fez a mesma pergunta, né? E quase alguns não levantaram a mão. Todos nós somos filhos. Filhos, quantas vezes nós desonramos os nossos pais, porque nós achamos que agora podemos dirigir os passos da nossa vida? Quando os nossos pais dizem não, nós ficamos irados e viramos as costas e saímos falando coisas para eles. Eles não estão ouvindo, mas Deus está ouvindo, e diante de Deus nós estamos desonrando os nossos pais. E a Bíblia diz que honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Somente quem se humilhar vai poder fazer isso. Eu achei essa frase interessante, e eu queria que você pensasse nela. Para o mundo, você pode ser apenas uma pessoa, mas para uma pessoa, você pode ser apenas o mundo. Quando nós nos casamos, muitas vezes nós nos tornamos a pessoa mais importante para aquela pessoa. Como é que nós estamos tratando essa pessoa? Os nossos filhos olham para nós como super-heróis. Quando foi que eles perderam o encanto?
Como é que você vai garantir que vai viver a vida familiar com a glória de Deus e de maneira que glorifique a Deus? Tem um errinho ali. Como é que você vai garantir que vai viver a vida familiar com a glória de Deus e de maneira que glorifica a Deus? Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Não existe família ideal. Nós cremos no projeto Casados para Sempre. Mas isso não quer dizer que nós não vamos ter problemas. Agora, Casados para Sempre é uma jornada longa que exige obediência ao Senhor. Nós cremos no projeto Pais para toda a vida. Mas muitas vezes, como pais, nós vamos falhar. Mas o Senhor vai nos capacitar, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Nós cremos num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E esse Deus, pelo seu Espírito, habita em nós. E Ele nos deu do seu Espírito, para que o melhor dele nós pudéssemos viver. Se você não tem essa experiência ainda, você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador. Se você no dia do seu casamento convidou todo mundo para entrar na sua família, para testemunhar a sua união, mas não convidou Jesus, é hora de você fazer isso. Filho, sem honrar pai e mãe, não há vida longa, não há vida abençoada. Mas se você quer honrar pai e mãe, você primeiramente precisa se reconciliar com Deus. Somente quem honra a Deus em primeiro lugar, aprenderá o princípio da honra a pai e a mãe.